E muito bem-vindos a mais um programa Francamente aqui pela Rádio Difusora 810 AM. Taina Franco na área até a 1 da tarde, juntinho, coladinho com você aí no seu radinho, no seu computador. Lembrando que este vídeo entrará no YouTube hoje à noite, em algum momento da noite, a partir das 6 da noite. Então a gente entra com esse vídeo hoje no YouTube. Lembrando que para você que está em casa, vamos se inscrever no canal, vamos fortalecer o movimento, fazer conteúdos locais aqui, fortalecer a cena. E o papo de hoje, gente, é sobre videogames. É sobre games, na verdade, né? Esportes eletrônicos. Esportes eletrônicos. Ah, porque agora é o esporte, né? Gente, olha, os nerds venceram na vida, não é verdade? Muito bem. Vai rolar Férias Geek lá no Sesc e o papo vai ser esse hoje. Estou aqui com o Felipe Calistri e o Daniel Mota, que já é de casa aqui. Músico, produtor, agora gamer. Também com a camiseta do Super Mario. Pô, eu devia ter trazido aquele cogumelo, né? Ah, que burra, gente. Eu tenho um cogumelo do Mario em casa. Que eu ia dar pra minha avó. Minha avó é campeã mundial de Super Mario com os meus amigos, né? Com 85 anos ela joga videogame. É a gamer de casa, podia ter investido na velhota e ganhar dinheiro, né? Porque agora é um esporte, uma profissão e um meio de ganhar dinheiro, né? Muito. Bem-vindos, primeiramente, né, minha gente? Senão eu vou fazer um monólogo aqui. Muito obrigado. É um mercado que está crescendo exponencialmente cada vez mais, né? Se a gente for pensar na indústria como era, né? E como ela está hoje, é muito impressionante, assim, o que mudou, né? Que mudou, como a gente chegou nesse momento hoje. E a gente tem uns números muito exorbitantes, né? A indústria do game já bate a indústria do cinema e todo mundo vê o... Eu estava fazendo uma pesquisa agora em termos de investimento, é absurdo, né? O dinheiro que move os games. Isso há muito tempo já, né? A indústria do game bate Hollywood já há muito tempo. Desde o começo dos anos 2000. Tem alguns números que são um pouco mais assustadores, eu acho. Por exemplo, teve a final do Campeonato Mundial de League of Legends no ano passado na Coreia, né? Acho que foi Coreia. Foi lá na Ásia. E tinha mais gente assistindo a final do campeonato do que gente assistindo a final da NBA. Porque gente assistiu a final da NBA. Cara, e é surreal esse movimento, porque assim, antigamente videogame era coisa de criança. E com o passado, há 30 anos atrás, era coisa de criança mesmo, porque as crianças cresceram, né? Todos, né? Então assim, a gente sabe hoje que, apesar às vezes da impressão não ser essa, mas que o público que joga videogames não só no Brasil, mas que no mundo inteiro, é um público adulto. Sim. No Brasil, 2/3 de quem joga videogame tem acima de 25 anos. Né? Eu trouxe alguns dados, não sei se a gente pode começar com isso, que eu acho que pode dar um norte aí na nossa conversa. Né? Tem duas pesquisas. A principal pesquisa sobre jogos no Brasil chama Pesquisa Game Brasil. É uma pesquisa super extensa que eles fazem todo ano. É comandada pela ISPM, né? Ou melhor, né? Pela ESPM. Esporte. Confundindo com o canal de esportes, mas enfim. É uma pesquisa super respeitada, já é feita já acho que há uns 4 ou 5 anos, todo ano eles lançam uma pesquisa nova e dá para acompanhar assim, a evolução, né, do mercado de jogos no Brasil. Então assim, alguns dados que eu selecionei aqui, eu selecionei na verdade 2 pesquisas, uma brasileira e uma internacional para a gente conversar. Eles levantaram que 66% dos brasileiros jogam algum tipo de jogo, quer dizer, a gente tem 2/3 da população brasileira que joga alguma coisa. Porque a gente pensa em jogo, a gente vem vem no controle remoto, só que tem os jogos no mobile, né, agora. Então isso também assim, entra pra grande conta. parte desse mercado está aí hoje, principalmente no Brasil, que a gente vê um movimento em que os smartphones estão superando o uso de computadores e de outras mídias. Né? Então o principal meio de acesso à internet do brasileiro hoje já é o smartphone. Sua avó, por exemplo, campeã mundial de Candy Crush. De Candy Crush, minha avó tá no Candy Crush, agora Mandividas. Aliás, tá com 85 anos, gente, Mandividas mesmo. Pode ser essa última oportunidade. E olha só que legal, a gente sabe que apenas 27% dos brasileiros praticam algum tipo de esporte.
esporte físico, Uhum. né? Então a gente tem muito mais gente que joga videogame do que joga futebol no Brasil, né? De fato. É, assim. também a gente tem um contexto agora, tipo, os pais preferem que o filho fique em casa jogando videogame do que saia pra rua e seja atropelado, raptado e, sei lá, use outras drogas. O esporte ele exige um certo investimento, né? Precisa ter estrutura, não são todas as cidades que têm praças de esporte disponíveis para a população em boas condições, para as pessoas praticarem esportes, né? Então, assim, eu trabalho no Sesc e o Sesc é ótimo para isso, né? Mas a gente sabe que a gente é exceção, né? Sim, É um oásis, né? Num Brasilzão aí que a galera... Um contexto, né? joga na assim. terra e às vezes não tem nenhuma trave de futebol para faz o gol do jeito que dá, né? Enfim. Mas olha só que interessante, isso é uma tendência no mundo inteiro, tá? Sim. Posso falar? Pode, vai lá. 53% dos jogadores são mulheres. Isso é um dado muito legal também que eu tenho reparado, né? Eu procurei alguns vídeos, assim, muitas meninas jogando. Aliás, teve uma Sim. polêmica esses dias, né? Tem algumas, da né? gamer que postou homem é um lixo por causa de assédio, não sei o quê, e rompeu o contrato, a Razer, né? Rompeu o isso. contrato com ela. Eu acho que assim, as streamers são muito fortes, né? Então, vai vir uma streamer super legal aqui falar com a gente, conversar com a gente sobre esse cenário todo. Elas, acho que meio que dominam até esse cenário do streamer, né? Assim, elas são muito fortes. Não, em termos de números, não. Assim, em termos de números de visualização. Não, assim, até onde eu sei, se você olhar assim, para números absolutos, você tem muito mais streamers homens que tem muito mais visualização, mas você tem várias streamers mulheres fazendo muito Mas sucesso pensando nas equipes, elas ainda tem equipes femininas, dentro das equipes, no geral, elas são minoria, né? E com as streamers isso não é bem assim, né? Sim, não, bem diferente. Você tem muito mais mulheres trabalhando, né, nesse mercado do esporte, você tem muito mais mulheres trabalhando como narradoras, como apresentadoras, como comentaristas, ou como streamers de maneira geral, do que como jogadoras profissionais. Porque eu acho que o esporte também, por ser uma coisa muito nova, ele ainda está se adequando e criando as suas próprias regras. Ainda não ficou claro na comunidade mundial de esportes se a gente deve separar times femininos e masculinos da competição. Porque como não há um impacto físico, que é onde ali tem a limitação biológica das diferenças entre homem e mulher, talvez esse seja um assunto que seja postergado, né, na verdade. A primeira equipe brasileira que foi campeã de algum esporte eletrônico era feminina. Muito bem, meninas. Garotas no poder. Vou chamar uma musiquinha, pode ser? Pode. E aí a gente continua esse papo? Pode. Vamos de som e daqui a pouquinho eu volto com mais Francamente Games, versão esportes aqui na Rádio Difusora. É só um joguinho, né? Esse som a Emicida fez aí pra uma final. Para a final do CBLOL, né? Para a entrada das equipes finalistas do CBLOL. E aí é uma mega produção, palco gigantesco, com animação. É uma loucura. Daniel, o que é o CBLOL? CBLOL é o Campeonato Brasileiro de League of Legends. League of Legends é provavelmente o jogo mais popular da atualidade de esportes. É mais então, popular a modalidade que hoje em dia. é a modalidade mais popular de esportes, tem mais gente jogando atualmente, é o League of Legends. A gente estava falando aqui, essa nova geração aí, a antiga geração que agora se encontra nos games com essa nova geração, que está fazendo do streaming aí, o novo YouTube, a nova maneira de se relacionar, né? Porque é uma questão até comportamental, e a gente vai voltar nesse assunto. Antigamente os pais falavam, filho, vai estudar, pega um livro, né? Vai ser médico, engenheiro, advogado. Hoje em dia não, né? Vai pro videogame, então porque é um mercado. Vai brincar com seus amigos, né? Sai de casa, vai brincar com seus amigos. E na verdade, quando o moleque tá ligado num LOL desses, né? Ele tá com os amigos, né? Ele tá com muito mais do que os amigos, né? Ele tá inserido numa comunidade gigantesca, interagindo com um monte de gente, né? Sim. Muito mais do que aqueles 3 ou 4 amigos da rua ou do prédio. E os grandes ídolos deixam de ser os jogadores de futebol, os jogadores de basquete, passam a ser os gamers, né? Que ganham muito dinheiro, as equipes ganham muito dinheiro, existe um mercado aí que está remunerando muito bem quem joga bem, né? Os números dizem que eles movimentaram no passado 900 milhões de dólares, né?
O prêmio para o campeão mundial, para a equipe campeã mundial do League of Legends foi de 11 milhões de dólares. Né? E aí, assim, é uma coisa bem difícil, porque racionalmente eu entendo, mas para muita molecada, esse pessoal gamer, né, é o Neymar para eles. Sim, assim, né? sim. Quem é Neymar para esses caras? Não é ninguém. Não é ninguém. Não é ninguém. Né? Não sabe jogar videogame? Não sabe. Então não o Neymar não serve pra nada. Quantos pentakill o Neymar já fez? Gol não vale nada nessa vida virtual, né? Não. O Neymar sabe quem é o Barão? Não sabe, então... Mas é interessante também que essas coisas começam a se confundir, né? Porque, por exemplo, o Flamengo lançou um time de esportes esse ano, né? Ou ano passado, acho que foi ano passado. E na Europa também os times grandes de futebol, Real Madrid, Barcelona, Arsenal, todos eles estão contratando também times de esportes. Então a gente está vendo não só essa coisa do esportes se difundir, mas também de ele entrar no circuito esportivo como um outro esporte qualquer. Né? Porque quando você consegue capitalizar uma coisa que está acontecendo genuinamente, também aquilo vira um bom negócio para os times, né? Club Talks, Bullshit Box, né? Então, e aí tem essas coisas, né? Quando assim, começa a criar relações com essas coisas, né? Então o Flamengo entrou nesse ramo, nesse mercado, né? E eles montaram um Dream Team, assim, né? E vieram atropelando todo mundo. E aí esse ano eles chegaram na final invictos a 20 e tantos jogos, uma coisa absurda assim, e foram jogar contra a equipe mais tradicional, que era a INTZ. Né? Começaram ganhando por 2-0, tomaram uma virada histórica de 3-2, isso virou assim um acontecimento, né? Caramba. Um negócio. Então camisa pesa no esporte também, né? O teclado é pesado. E daqui a pouco não vai ter mais tipo Copa do Mundo, Campeonato Brasileiro, vai ser só game mesmo. Você quer ver um jogo de uma partida de futebol? Quem são os melhores gamers na área do futebol? A gente pode até falar um pouco dessa profissionalização, que é um dos temas que a gente vai tratar no evento lá do Sesc, mas hoje em dia a gente tem, por exemplo, gente que é lateral e direito de FIFA Soccer. O cara é um jogador profissional de FIFA Soccer, ele é o lateral direito de FIFA Soccer. Não é muito surreal isso? Daqui a pouco todo mundo vai ser um avatar, assim. Se você não for, sei lá, um Minecraft fodão, você não vai ser ninguém na vida. É meio, né? Eu não sei. Eu assim, racionalmente eu entendo isso. O emocional ainda não me pegou. Né? Mas o racional pra mim faz muito sentido. Você não vai lançar mais disco, você vai lançar um game tocando violão. Então, e aí você vê canais de música super, né, hypados hoje em dia, a gente tocando música de videogame. 8 bits ainda. Não, e aí criação em chiptune, né? Nossa, muita coisa. Curso de música que tem uma matéria, disciplina sobre composição eletrônica, né, com 8 bits, chiptune e tal, é um negócio assustador, assim, né? Os shows da orquestra aqui, da VG Live, né? Os ingressos lotam como se fosse um show do Paul McCartney, assim, sabe? Para conseguir ingresso é muito difícil, sabe? É caro também, é um show legal pra caramba. Eu nunca tive a oportunidade de ir, mas eu já assisti, é bem legal. Não, tem coisas um pouco difíceis da gente entender, né? Dessa relação... conseguir ter essa relação emocional com a coisa, porque não faz parte da nossa formação, né? Então eu estava ouvindo, eu preparei a playlist, né, do programa, e aí eu estava ouvindo, por exemplo, a trilha original do Zelda, né? E aí, é isso, chiptune, 8 bits, né, aquela coisa, 3, 4 sons simultâneos, um canal de ruído, não sei o quê. E aí a coisa evolui de tal forma que eles fazem uma edição comemorativa com orquestra, coro, né, um teatro lotado, e se ouve aquilo começa a chorar. Né? Então, surreal. É muito doido. É uma relação que a gente tem que aprender mesmo, porque tá aí. Eu parei de acompanhar videogame assim com, sei lá, 17 anos, quando eu saí da locadora que eu trabalhava, e meu primeiro contato com videogame foi o telejogo, né? Aqueles botãozinhos, tinha tênis, paredão e futebol, era uma coisa surreal, assim. Pong, né? E eu tenho o Atari até hoje, né? Eu tenho o Atari ainda em funcionamento. Aliás, estou vendendo pra você que tá vendo esse vídeo, né? Mentira, não tô vendendo. Vou esperar virar relíquia. Pra quem gosta dessa coisa dos jogos antigos, né? A gente vai ter uma atividade no Sesc, a gente vai ficar uma semana lá com vários videogames antigos e jogos antigos. A gente contratou um colecionador que o apartamento dele é cheio de jogos, assim, é um museu. Não, ele tem mesmo.
né, ele coleciona e tal, e aí ele vai trazer para o Sesc e as pessoas vão ter oportunidade de jogar no original, assim, né, no console, porque, né, muitas vezes as pessoas jogam no computador, emulador e tal, mas a gente vai trazer o original, então... Quem está ouvindo isso aqui, por favor, não assoprem as fitas. Sabe, essa coisa que a gente fazia de assoprar a fita tá errado. Você tá jogando, mas, viu, cuspe na fita, vai estragar a fita. Eu sou obrigada a discordar. Tá errado, mas funcionava. Tinha algum mistério ali que na verdade, você umedece e daí você provoca o contato, dá curto. E com o tempo isso oxida. Só que com o tempo você estraga o cartucho. O que eles fazem? Ele tem isso. Ele traz uns cotonetezinhos com álcool isopropílico, passa um álcoolzinho limpa, tal, não sei o que, e funciona. As coisas funcionavam na violência, eles davam uns tapão assim. Não, os tapas ainda às vezes não. Quando começou no emulador ficou mais difícil, né? Você bater ali no PC, né? No, sei lá, no Pentium. E aí então, quem quiser se inteirar desse universo competitivo, né? Aí a gente vai ter oficinas lá no Sesc essa semana. E a gente vai falar já de... Vamos chamar uma música e a gente volta falando do evento? Vamos. A gente vai ficar até 5 da tarde hoje falando de videogame e vamos fazer um streaming daqui a pouquinho. Mentira. Tá, não dá porque as duas começam. Você quer escolher uma música aí? Pode ser o Imagine Dragons, talvez? Que é isso, entendeu? O Imagine Dragons fez uma música para o LoL, para o Campeonato Mundial de LoL. Né? Então, é desse nível que a gente está falando. Não, a gente está ultrapassando. A gente, né? Vocês não, que vocês estão ainda não fazendo evento, mas eu me sinto super não conseguindo acompanhar essa geração, né? Porque tem as duas gerações se encontrando ali, trazendo uma nova forma de consumo. Eu estava falando com a minha terapeuta isso ontem. Que é muito louco, porque antes era uma coisa meio nichada, assim, né? Meio underground e tal. E agora meio que continua essa relação, só que tá aí pra todo mundo. Sim. São milhões de pessoas, milhões de dinheiros, super artistas, super público, super tudo, né? Mas ainda continua essa coisa meio obscura, não sei direito. Uma realidade paralela, né? Que a gente tá vivendo aí. Eu acho que isso é uma percepção da nossa geração. Porque assim, eu tenho muito contato com os jovens lá no Sesc e pra eles isso é tudo muito natural, assim, sabe? Eu falar pra eles que a gente vai ter um campeonato de League of Legends, ou a gente vai jogar um jogo X, geralmente eles conhecem o jogo, eles sabem do que eu estou falando, se eu usar termos em inglês eles acompanham. Tem todo um vocabulário ali, não, mas não transborda, tá caindo no Enem. Isso não transborda, isso que é doido, assim. Porque, por exemplo, o Neymar, todo mundo sabe quem é, né? O maestro que vai vir pra cá ainda tá nichado. Mas é porque isso eu acho que não caiu ainda nas mãos da grande mídia. Quando a Globo começar a televisionar de quarta-feira à noite no lugar do Brasileirão, teremos aí esses acessos. Passa na Sport TV, na ESPN. TV a cabo é muito careta. Vamos de som, daqui a pouquinho a gente volta com, francamente, games hoje aqui na Rádio Difusora. Produto Cultural Brasileiro, com Tainan Franco. A gente sabe hoje que jogar videogame dá dinheiro, produzir evento pra gamers dá dinheiro. Tudo bem, não precisam responder essa, mas vamos falar das atrações que vão rolar nessas férias geek no Sesc Jundiaí. São várias atrações durante todo o mês. E atrações para todas as idades, para todos os gostos, todos os públicos, até para quem não gosta de videogame, né? Não, mesmo porque o videogame é uma parte do que a gente está tratando na programação, né? A ideia é trabalhar o universo geek com todas as suas vertentes, quer dizer, todas não, né? Mas é o que a gente conseguiu, o que a gente, né, pesquisou e trouxe esse mês. Sendo que no espaço de tecnologias e artes, que é onde eu trabalho, a gente está focando nessa coisa dos games, né? Então, por exemplo, agora, quem quiser estar ouvindo o programa, curte League of Legends e quer ter uma masterclass com o Kleber da CNB, que é uma equipe... uma das equipes mais tradicionais inclusive o Ronaldo Fenômeno, né? Dono da equipe, comprou a equipe, eles competem internacionalmente, já ganharam vários campeonatos, tanto nacionais quanto internacionais, uma equipe muito boa. Então o Kleber ele vai estar lá no espaço de tecnologias e artes, dando uma masterclass, ensinando a molecada, tanto quem
nunca Molecada é todo jogou. mundo, tá? Molecada, somos todo nós. mundo. Quem tiver E as interesse. A molecada somos nós. Tanto assim, pessoas que nunca jogaram querem jogar pela primeira vez, quanto pessoas que já jogam e querem ter assim uma noção a mais, uma ideia de como que se treina profissionalmente, porque tem isso, né? Os atletas de esportes, os profissionais, eles são atletas de alto rendimento. Então eles têm, eles têm uma rotina de treinamento. Né? Então eles treinam por tantas horas, eles fazem exercícios para evitar para não sei o que, por tantas tem uns caras que têm lesões, Sim. né, no pulso, E leve e eles tal. são atletas de alto rendimento, então tem equipe preparadora, tem acompanhamento nutricional, tem toda a estrutura por trás deles. Tem pra ver se antidoping já? Antidoping eu não tenho certeza. Pegar Ritalina ali, né? Pegar os aditivos. Olha, eu já li algumas Taurina, notícias sim, deles começarem a proibir algumas substâncias que eles tomam antes do jogo para ficar mais acordado. focado. Mas principalmente a questão dos equipamentos que eles usam. Então assim, você pode usar programas, né, que te ajudam no jogo, que são programas proibidos, né, são cheats, né, é uma forma de rola trapacear. isso? Rola uma gambiarrinha ali pra você Inclusive, dar um upgrade? tem um caso muito famoso, um jogador, ele fez uma alteração no mouse dele, Isso. então ele foi No jogar o campeonato e ele falava assim, não, eu só jogo com o meu mouse. E aí quando ele plugava o mouse dele, era como se tivesse um pendrive ali dentro. O mouse já instalava um programa de cheat na máquina que ele estava usando e ele usava o cheat no meio do campeonato na frente de todo mundo. E assim, ninguém demoraram para perceber que ele estava fazendo isso. Depois disso, então, quando você vai num campeonato internacional, você tem que falar qual o teclado e o mouse que você usa, e a organização do campeonato compra para você e te dá e põe o negócio lacrado ali na hora de você jogar. Porque senão esse tipo de coisa pode acontecer. Então a preocupação é muito mais essa questão dos cheats que rolam nos jogos, né? Aimbot, que é um programa que te ajuda a mirar nos jogos de tiro, que você não precisa nem mirar, assim, o cara apareceu na tua tela, o cursor vai lá e atira pra você, assim, né? Tem umas coisas assim. Então e aí também nos campeonatos você tem uma grande preocupação, por exemplo, com os caras, quando é jogo de time, eles precisam ficar isolados. Um time não pode escutar o que o outro está falando, senão, né? Então você tem toda uma preocupação em isolar os jogadores, um time do outro. Geralmente quando é em jogo em estádio, você tem um narrador contando o que está acontecendo. Então o time não pode escutar o que o narrador está falando. E o telão transmitindo. Né? Então geralmente eles ficam dentro de umas, né, Uma bolha, né? uma bolha, isolados, né, com som e tal. E assim, e já teve campeonatos que foram anulados porque eles descobriram que um dos times conseguia ver pelo reflexo do vidro da cabine o telão que estava projetando. Então ele conseguia ver o que o outro time estava fazendo através do reflexo do vidro. Então hoje você tem todo um esquema de como construir, de colocar isso numa angulação que eles não consigam ver reflexo de nada. É uma coisa assim bem complicada. E aí o Kleber, ele vai vir, né, dar essas masterclasses hoje, amanhã e na sexta, né? Ele vai ensinar o básico, né, e passos a mais, né? Então ele vai ensinar quem são os campeões, quais são as lanes, como funciona o mapa, blá blá blá, e também vai ensinar técnicas, né, de estratégia, de como organizar a equipe, de movimentos e tal. Um dos grandes choques que a comunidade teve esses tempos foi, numa das etapas finais do Campeonato Mundial, pegaram um time coreano, deram um flash assim, né, da transmissão do time coreano de 3, 4 segundos e viram a tela do capitão do time. E a forma como ele clicava no mapa para ver a tela dos outros personagens, né, dos outros companheiros dele, dava vantagem para ele, mas tipo, habilidade pura, porque daí ele viu que todo mundo estava fazendo, comandava a equipe, né, e conseguia ir organizando e montando a estratégia em tempo real, né, e era uma coisa maluca assim. Então é um virtuosismo, né, que a gente não entende. E a hora que você começa a ver, é isso que o cara está fazendo. Então ele está vendo a tela, organizando o time, liderando, falando qual que vai ser o próximo passo, não sei o quê. Tudo isso em 2 segundos, plá, né? É muito sensacional. Gente, e a gente vai ter essa vivência com um cara que é profissional, que coordena uma equipe, ensinando pra gente esses muito passos. louco isso, porque assim, a gente tá falando de games aqui, de gamers, né, de esportes.
Essa semana, a primeira entrevista da segunda-feira foi sobre Lei Geral de Proteção de Dados. Eu comecei a semana falando, a próxima guerra será, a Terceira Guerra Mundial será a guerra da informação. Cara, eu vou estar do lado desses nerds. Mas não vou ficar contra esses caras nunca na minha vida. Os caras estão treinados na estratégia já. E o cérebro é mais rápido, né, pra tomar decisão. Você faz um outro treinamento. Tanto que assim, se você pega o perfil desses jogadores profissionais, é perfil de atleta de alto rendimento mesmo. O cara começa aos 14, 15 anos a competir profissionalmente e no final dos seus 20 anos ele já não presta pra mais nada. Quer dizer, assim, ele acaba virando treinador, ele acaba assumindo funções. Ele vai mudando de posição dentro da equipe. De hierarquias ali. Então assim, ele não é mais o artilheiro, ele vai ser o meio campo, entendeu? Ele vai ser o cara que dá suporte, né? Ele vai ser o defensor, talvez, né? Assim, tentando fazer uma analogia com o futebol. Ele vai começando a mudar a posição dele dentro da equipe até, sei lá, os 25, 30 anos, que é quando essas acaba a equipes vida são muito útil dessas jovens, pessoas. né? São. Não, você Tem teve... equipe de pessoal, tipo, da nossa idade, assim? Só a título de curiosidade. Nossa idade, assim, a gente tá falando, né? Assim, geralmente o que eu vejo? Você tem jogadores mais velhos jogando, acima dos 30 anos, né? Acima dos 40 eu não sei falar nenhum, tá? Aí não sou eu, não. Também não me enquadro aí nessa galera por enquanto. Mas acima dos 30 anos você tem, mas são poucos, tá? Então assim, geralmente você tem um time que tem 1, 2 estrelas de jogadores muito jovens. Então, por exemplo, num jogo que eu acompanho mais, né? Eu não acompanho tanto League of Legends, eu acompanho o Dota, que é um jogo parecido, é mais ou menos o mesmo estilo de jogo, só que é outro jogo, né? No Dota, você tem casos de, por exemplo, há 2 anos atrás, teve um garoto paquistanês de 16 anos que ganhou o campeonato mundial e levou mais de 5 milhões de dólares para casa. Mas ele não voltou pro Paquistão, né? Porque... Não, ele mora nos Estados Unidos, assim, a família dele veio foragida do Paquistão, uma história super... surreal, assim. Slumdog milionário, assim, sabe? O menino jogava num computador super simples, com as configurações mais básicas que tinha, o computador dele era muito basicão, entendeu? A família dele brigava o tempo todo que ele ficava jogando, e com 16 anos, ele, no primeiro campeonato dele, cara, ele nunca tinha jogado um campeonato profissionalmente, ele foi lá e ganhou o campeonato junto com um time de mais 4 pessoas, né? Tanto o League of Legends quanto o Dota são times de 5, né? Então assim, isso é interessante também a gente reparar que a maioria dos esportes, né, os esportes mais famosos, são jogos de coletivos, são jogos de grupo, geralmente entre 3, 5 jogadores, alguns um pouco mais, né? Então assim, é uma experiência social também, porque você está falando de um esporte que não depende só dele, que ele precisa trabalhar a questão da cooperação, da comunicação, né, do entendimento da equipe, né? Então a tática é coletiva. Não cabe individualismo aí e não tem mais nem fronteira, na verdade, porque com a modalidade do Pro, né, do FIFA, que é esse que cada um controla um jogador dentro do campo, né, tem uma posição específica, são 11. Né? Qualquer lugar do mundo. Normalmente esses 11 não estão no mesmo lugar. Né? Teve um encontro, não vou lembrar agora, faz pouco tempo, teve um encontro, um campeonato de Pro de FIFA, e aí várias equipes se encontraram fisicamente pela primeira vez. Os 11 estavam no mesmo lugar pela primeira vez. Caramba! O resto era tudo online. Né? Os caras jogam tudo pela... E monta equipe, treinam juntos, tem rotina, tudo, sem se encontrar. Só se encontram no keyboard. Então, né? só recapitulando da atividade, né? A atividade começa hoje, às 2 horas. Gente, você que está aí ouvindo, assistindo, vai assistir hoje. Se quiser ir lá jogar, no Espaço de Tecnologias e Artes, é legal chegar um pouco antes para se inscrever. Geralmente esse tipo de atividade é bem concorrida. Então assim, quem não conseguir chegar, não conseguir fazer hoje, ainda vai ter amanhã, também das 2 às 5. E na sexta-feira das 2 às 5. A mesma atividade, com o mesmo cara de League of Legends. Além disso, na quinta-feira, amanhã. A gente tem um bate-papo à noite. Uma mesa redonda sobre, o tema é como é ser um profissional de esportes no Brasil. Uau. A gente volta para falar disso. Volta. E no sábado, só para dar a geral, no sábado e no domingo a gente vai ter um campeonato de FIFA Soccer. Mas individual, né? Individual. Não time individual. Isso, não, podem vir. 22 ali mais o técnico e o juiz.
Então, a gente esmiuça daqui a pouco. Tá bom. Vamos de som e daqui a pouquinho a gente volta com Francamente Games com Daniel Mota e Felipe Caliste, aqui nos estúdios da Rádio Itinerante. Gente, esse programa vai até às 5 da tarde hoje, porque tem assunto, a gente não conseguiu nem falar direito da programação, que eu fico acelerando os meninos aqui. Não, depois no próximo bloco, no 5 da tarde, no próximo bloco a gente fala de como perder todas as atividades. Recapitulando aqui, hoje as atividades começam às 2 da tarde, tem que chegar lá, se chegar um pouquinho antes melhor. Vai agora, terminando o programa, você vai pro Sesc, almoça lá. Dá um tempinho lá pra fazer digestão, porque se você jogar videogame com o estômago cheio, você fica com a boca torta. Tá em digestão. Tá em digestão. A gente vai começar as inscrições meia hora antes. Meia hora antes? Tá? Então, 1h30 começam as inscrições Todas para as participar. atividades meia hora antes ou não? Depende da atividade. Tem atividade que é mais aberta, né? Que é num formato que a gente chama de vivência, que é uma coisa mais aberta. É chegar, experimentar e curtir. Aí essas atividades são mais abertas, geralmente a gente vai controlando o público ali conforme vai aparecendo, tá? Mas essas atividades que a gente chama de oficinas, né, que são atividades pontuais, mas que tem uma duração pré-determinada, geralmente a gente faz inscrição ou 1 hora ou meia hora antes, depende da atividade, como a gente identifica que vai ser a dinâmica da sala. Mas tudo isso a gente coloca não só no site, como no nosso caderninho de programação, que você pode acessar. O jeito mais fácil que eu costumo recomendar para as pessoas é pelo Facebook, né? O Sesc Jundiaí tem um Facebook super ativo, a gente coloca, divulga boa parte da nossa programação lá, o pessoal interage lá, é bem legal. Então o Facebook, quiser pesquisar no Facebook Sesc Jundiaí, e geralmente na página do Sesc Jundiaí no Facebook, logo a primeira postagem é o caderno de programação. Legal. Você clicou lá, vai abrir um PDF com todo o caderno de programação, é o mesmo caderno que a gente imprime e disponibiliza na unidade para as pessoas saberem a nossa programação. Legal. A gente vai ter um mês inteiro, né? Mas essas atividades começam hoje e essa do eSports essa semana. E aí deixa eu fazer uma provocação aqui, que acho que o melhor jeito de conhecer a programação do Sesc é ir no Sesc. Claro. Né? E ainda tem muita gente que acha que não dá para entrar no Sesc, que tem que pagar para entrar no Sesc, que para fazer atividade no Sesc é só pagando. Que é só quem tem carteirinha. Só quem tem carteirinha, eu preciso me inscrever. Não. Dá Vai para lá. você frequentar o Sesc para além das atividades, que tem atividades, aliás, para todas as pessoas, para quem quer jogar bola tem, para quem quer ver uma exposição tem, para quem quer fazer costura, para quem quer fazer esporte, para quem para quem quer comer, para quem quer ir no museu. Lembrando que o almoço de lá é ótimo, é barato, é super. As pessoas falam, onde tem para almoçar em Jundiaí? Quem vem de fora fala o Sesc. É a única coisa que me ocorre nesse momento. Então, assim, acho que o melhor jeito de conhecer a programação é ir no Sesc mesmo, né? E aí, assim, tem programações que você precisa se inscrever, porque tem vagas limitadas, tem outras programações que você precisa pagar, e é sempre um preço muito camarada, né? Porque o Sistema S é importante, não pode cortar o Sistema S, ele é essencial para a nossa vida, né? Então, tira a mão do Sistema S. E hashtag. E assim, tem que ir no sistema, acho que a gente tem que ir no Sesc mesmo, né? O melhor, e aí a gente vai se encantando com aquele lugar, porque o prédio é maravilhoso, né? A programação é excelente, as pessoas são muito legais. E você vai consumindo outras coisas que, não vou numa exposição de arte porque, que sem graça. Aí você tá no Sesc e de repente você tem uma coisa que te chama a atenção e você faz uma troca. E sempre tem alguém te ajudando lá. Então você vai, tem sempre o educativo, tem sempre alguém te orientando, tem sempre alguém podendo te orientar, né? Podendo te ajudar, se você quiser, né? Tem sempre alguém lá disposto a te ajudar, a entender aquilo lá, a usar da melhor maneira possível aquilo lá. Consumam cultura, gente. A gente está precisando desse momento na vida, né? Que tá difícil, né? E aí, então a gente vai ter as masterclasses, hoje, amanhã e depois, né, de League of Legends. E amanhã, à noite, às 7 horas, a gente vai ter a mesa redonda sobre como é ser um profissional de esportes eletrônicos no Brasil. Daniel, quem vai estar nessa mesa redonda? Quem vai estar nessa mesa redonda? Vai estar o Kleber, da CNB, então o dono, né, de uma equipe de esportes eletrônicos, uma grande equipe competitiva, né, ganhadora de renome. Vai estar o Lucas Maestro, que é o técnico da INTZ, que ele é o atual campeão brasileiro de League of Legends. Né? Tem um campeonato brasileiro, são CBLOL, vários que acontecem no Brasil. Sim. O mais importante é o CBLOL. É o CBLOL, é o campeonato. Então, fazendo um paralelo com o futebol, é como se o Filipão viesse falar como é ser um profissional
de futebol no Brasil. Ainda bem que você falou Filipão, não o Tite, porque vamos combinar. Mentira. Porque o atual campeão é o Filipão, infelizmente. Mas, infelizmente porque eu não sou palmeirense. E aí, mas o Filipão tem o seu valor. E aí, Santana, desculpa. exatamente, né? Imagina Sou assim, dessas. né? Eu também. E aí, então o Lucas Maestro vai vir, ele é o atual campeão brasileiro técnico, né, da equipe atualmente campeã brasileira. Né? E a Tauna, que é uma streamer, ela é repórter da Riot, da ESPN. Né? Então é Uma celebridade ali. é uma pessoa que está atuando, então a gente tem várias formas de atuação nesse mercado, exatamente para a gente entender essas várias dinâmicas, essas várias visões, né? Então, será que eu tenho que só dá para eu trabalhar nisso sendo jogador? Será que só dá para trabalhar nisso estando dentro de uma equipe? Não, será... tem o pessoal do audiovisual migrando para a indústria de gamers, assim, Isso. roteirista, ilustrador, você tem uma galera que está migrando realmente de área. E tem assim, o advogado que trabalha com sim. esportes, que é o cara que vai fazer os contratos, que vai gerenciar a carreira, que vai, né, tratar de todos esses contratos comerciais e tal, contador, você tem que ter uma série de É uma cadeia. o administrador, né, o RP, fisioterapeuta, né, nutricionista, tudo, né? Então E o cara do TI, né? Que vai lá. Esse é um essencial. O cara do TI também está na equipe. Então a gente entender esse ecossistema todo, né? E como que a gente consegue se relacionar com ele, porque tá aí. Gente, você mãe, pai, tá com o filho em casa, não aguenta mais seu filho, dá videogame pro seu filho, invista nisso, porque agora é a chance de você investir seu dinheiro, fazer render mais do que tesouro, mais do que renda fixa, Mais que futebol. mais que futebol. E outra, né, galera? Você pode se aposentar em cima dessa criança, não é verdade? Já que estamos nesse momento discutindo várias coisas no país, aí garanta o seu tendo um filho gamer. Vamos chamar mais uma música e a gente volta... Então, a gente estava falando aqui, a gente vai tocar a música do Mário? Que Mário, desculpa. Que é uma coisa curiosa, né? Desculpa! Essa coisa da competição dos games, só para contextualizar, essa coisa da competição dos games, assim, a competição interna, ela meio que sempre existiu. Eu quero ganhar do meu colega que está jogando comigo, eu quero fazer mais ponto e tal. E aí quando o Mario surgiu e explodiu e salvou a indústria do videogame, Sim. né? Febre do Mario, a Nintendo promoveu um concurso de letras para a música do Mario. E essa daí então a gente pode dizer que talvez seja a primeira grande competição, né, que é quem ganhou a letra da música do Mario. Então é a música do Mario original, a gravação original, né, da letra que ganhou, virou a música do Mario cantada. Muito bem, vamos ouvir esse som então, essa obra-prima Uma doideira, gruda na cabeça, é horrível. Boa sorte pra você que tá ouvindo, daqui a pouquinho a gente volta. Aproveitando que a gente estava falando da programação, né, continuar, né, depois do bate-papo a gente tem no fim de semana um campeonato de FIFA, então quero convidar todos os jogadores aí, casuais, profissionais, semi-profissionais que curtem FIFA. A gente vai jogar a versão mais nova, né? O 2019. É no telão, é em telinha, é Então, como que olha funciona? só como vai ser. público? A gente vai fazer no sábado Uma eliminatória. né? Não é uma eliminatória, É assim, as pessoas vão ficar no sábado treinando. Uma peneira. Elas vão ficar no sábado treinando, jogando, a gente vai ter 4 estações. Vai ter olheiro lá pra... Tudo, não, É controlado. E as pessoas vão estar jogando e daí elas vão falar, agora eu vou jogar uma partida ranqueada, vou jogar uma partida pra valer. Né? E daí, quando você ganhar 2 partidas ranqueadas, você se classifica para o campeonato no domingo. E aí no domingo a gente vai montar uma arquibancada, vamos colocar um telão com projeção e tal, vai ser uma coisa super legal. Estrutura mesmo Estrutura. E aí de vai ter um grande. campeonato mesmo, vão ser 16, são 16 vagas pro campeonato, né? Espero que a gente consiga preencher todas as vagas, mas eu acho que tem bastante gente que joga FIFA na cidade. Né? Então vão ser 16 vagas, e aí mata-mata, né? A gente começa com 8 jogos, os quartas de final, semifinal. Não vai ter esse de jogo em equipe. Não, é 1 a 1. E aí, a final, a gente quer fazer uma melhor de 3, se der tempo, né? A gente vai ver como é que vai andar o campeonato ao longo do dia. Se der tempo, a gente faz uma melhor de 3. Mas a ideia aí é centralizar. Todo mundo assistindo numa arquibancada, vai ter uns intervalos, vai ter música rolando entre um jogo e outro. Os jogadores vão ter tempo para montar seus times, fazerem substituições, mexerem nas estratégias táticas dos seus times. Então vai ser bem legal o campeonato sábado e domingo, começando às 10h30 da manhã.
Quem quiser vir no sábado logo de manhã, 10 horas, a gente já vai começar a fazer essa peneira. Gente, toda a programação tá no Facebook do Sesc Jundiaí. Hoje também tem aqui, ó, no Jornal de Jundiaí, aqui na capinha tem a chamada. E dentro tem uma matéria grande aqui, ó. Você tá vendo? Tá vendo, né? Então você procura, tem nas redes sociais, não tem como falar que não tá sabendo do negócio, né? Rádio, jornal, internet e carro de som. Esse campeonato, né, eles vão estar competindo pela Taça Sesc de sorte, né? A gente não mandou assim, mas pode ser. Eu já tava super... rola uma Taça Sesc. Então, a gente tá tentando ver isso aí, se bobear durante o campeonato, a taça vai estar sendo impressa numa impressora 3D. Numa impressora 3D lá. Incrível, e vai passar por Bluetooth no seu celular, de uma coisa tecnológica. Não, mas a gente está tentando utilizar isso aí, do negócio está sendo feito, então a gente tudo está... Que legal. A gente está construindo o troféu do campeonato no Espaço de Tecnologias e Porque Artes. vai ter um negócio do inventor lá também, dentro dessa programação geek, eu li aqui no jornal, vai ter, como chama? Deixa eu ver. Cadê o negócio? Meu amigo inventor. Ah não, é um espetáculo. Achei que era uma ação. Mas de qualquer forma, no Espaço de Tecnologias e Artes a gente tem impressora 3D, agora a gente está com uma cortadora laser, a gente faz um monte de coisa lá. Né? Então a gente trabalha com essa coisa da cultura maker, né? Então a gente constrói muitas coisas, a gente já fez desde assim, de instrumento musical, a gente construiu uma impressora 3D do zero lá. Pô, vamos fazer um ringue de robôs? A gente faz robôs e faz uma guerra? Já fizemos lá no Espaço de Tecnologias e Artes também. Já tivemos atividade de robótica, já tivemos atividade de eletrônica, então a gente faz uma programação super variada. Esse mês a gente está com a coisa mais focada nos jogos, mas cada mês a gente faz uma coisa diferente. Agora em agosto a gente vai construir uma máquina CNC, que é uma máquina que corta madeira e outros materiais computadorizados, dá para fazer um monte de coisa legal com ela. E aí a partir da semana que vem, né, na primeira semana então a gente está falando de esportes, na segunda semana a gente vai falar de realidade virtual. Então a gente vai ter, logo no feriado, ó, feriadão, você que está aí não tem o que fazer no feriado no dia 9, vai lá no Espaço de Tecnologias e Artes, a gente vai estar com um monte de atividade relacionada à realidade virtual. Faz uma festa de aniversário virtual pra mim, que é meu aniversário dia 9, eu vou lá só se tiver um bolo virtual 3D, né? Então assim, a gente sabe que essa coisa da realidade virtual, muita gente já ouviu falar, muita gente tem interesse, tem curiosidade em conhecer, mas pouca gente não tem contato, porque é uma coisa muito cara. Né? Um óculos de realidade virtual hoje custa 3 mil, 4 mil reais, mais o computador super potente que você precisa ter para poder rodar o negócio. Né? Então, assim, a maioria das pessoas tiveram contato ou com o telefone, né? Porque tem os óculos e a gente vai fazer isso lá também, ou por esse óculos mais moderno, que são os óculos de realidade virtual. Então, a gente tem no dia 9, o que a gente chama de VR Experience, então é uma experiência em realidade virtual, a gente vai apresentar as duas coisas, o óculos de realidade virtual mais tecnológico e o celular, como você consegue acessar conteúdos de realidade virtual com o seu celular. E ao longo da semana a gente tem duas atividades. Uma de vídeo e fotografia 360 graus, que é um negócio bem legal para experimentar em realidade virtual. Tem aí já no YouTube mesmo, tem uns vídeos para você assistir em 360 graus, que é absurdamente legal, assim, muito legal. Eu acho que assim, o importante dessas relações todas, né, é que quando a gente pensa em sistemas, carro elétrico, realidade virtual, né, imersão digital e tal, aqui a gente ainda tem, aqui assim no Brasil, né, a gente ainda tem uma ideia de que isso é uma coisa do futuro, um dia vai acontecer, um dia vai chegar, isso já está. Já chegou. Né? Então assim, apesar do equipamento de realidade virtual profissional ser caro, você consegue montar um óculos com papel cartão, né, e seu celular, e produzir conteúdo, e aproveitar conteúdo que está disponível no YouTube, em várias plataformas, né, então é só a gente conseguir acessar, disso, né? a gente ter o interesse de querer acessar essas plataformas, porque elas estão aí, né? Inclusive, Daniel, a gente vai construir esse óculos de cartão no Espaço de Tecnologias e Artes, quartas, quintas e sextas, à tarde, lá no Sesc. E aí isso não é uma coisa mambembe, tá? Assim, é um produto que o Google vende e incentiva as pessoas do mundo inteiro a produzirem e terem o seu óculos de realidade virtual feito a partir do papel cartão. Eles dão um modelo, você pode cortar de vários materiais diferentes. Em São Paulo teve funciona. um evento recentemente, o Hype Festival lá, e aí você tem contato com todas essas ações e como a publicidade está usando, e como os videogames, e como... Tá todo mundo usando as tecnologias e a gente
tem que se apropriar disso. É, né? e aí assim, se você acha que isso é uma coisa do futuro, que um dia vai chegar, você tá perdido. Você já foi. Você já né? foi. Você já foi, você perdeu. Né? Essa coisa tá aí, tá aqui, tá agora, tá aqui no Sesc. Está entre nós. Vai acontecer aqui no Sesc, em Jundiaí. A partir de hoje, às 2 da tarde.